Olá, olá, meus amigos, como é que estamos? Sejam todos bem-vindos à nossa live especial de Páscoa, né? Nesse dia 31, no domingo, domingo de Páscoa. Então, eu desejo a todos aí uma ótima Páscoa, muita felicidade, muita fé, muita esperança, né? Nesse dia que marca o sentimento do renascimento, né? O reencontro também, por que não? Certo? Se eu pudesse, eu daria para cada um de vocês um ovo de Páscoa. Não tem como. Primeiro, porque eu não tenho grana para isso. Em segundo lugar, né? Desculpa ser sincera, né? E em segundo lugar, porque não dá para enviar pela internet um ovo de Páscoa para vocês. Meus amigos, olha só. No campo dos princípios constitucionais expressos, nós temos lá o princípio da finalidade, né? Veja, quando a gente tem um princípio expresso, lançado lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal, o que nós temos que falar a princípio, de cara, né? Eu ia falar a princípio de novo, né? O que nós temos que falar de cara é que esse princípio ele é vinculante para toda a administração nos seus três níveis, né? Federal, estadual e municipal, tanto a administração direta quanto a administração indireta. E quando a gente estiver falando, então, dessa finalidade, estamos nos referindo também às estruturas administrativas dos demais poderes, não só do poder executivo. Então, a estrutura administrativa do judiciário, que são os tribunais, né, as varas, os órgãos dos tribunais, seus servidores públicos. No legislativo, a Câmara dos Deputados, seus órgãos, seus departamentos, o Senado, o Congresso Nacional, nos estados, as assembleias legislativas, também estão vinculados a esse princípio da finalidade pública. Veja, mais recentemente, nós tivemos aí um grande fenômeno na administração pública brasileira, que foi a troca de paradigma, a troca de modelo geral de administração. Nós éramos uma administração burocrática até o começo dos anos, final dos anos 80, né, 1980, e começo dos anos 90. E nessa década dos anos 90, nós tivemos a troca de modelo de administração e migramos para uma administração gerencialista. Isso trouxe, meus amigos, uma consequência muito interessante. Então, olha só, deixa eu passar rapidinho com vocês aqui o nosso texto. Olha lá. Então, com a vinda do gerencialismo, senhores, com o trazimento do modelo gerencialista, o que a gente passou a saber é que toda forma de serviços públicos, todas as estruturas públicas, todos os órgãos e entes públicos estarão agora redirecionados, né? Eles foram redirecionados diretamente para o povo, para a coletividade. Aquilo que a gente chama de Public Service Orientation, né? E esse PSO, essa Public Service Orientation, veio então orientar, né, redirecionar toda a máquina pública, todos os serviços públicos, todas as competências públicas para o atendimento da coletividade. Tanto as necessidades da coletividade, como também os interesses da coletividade, né? E no campo dos interesses, a gente pode incluir até mesmo o progresso, o desenvolvimento nacional sustentável, a redução das desigualdades regionais e sociais, tudo isso, né? Então, tudo isso foi objeto desse redirecionamento. Perfeito? Bom,
Dessa forma, o que a gente observa, meus amigos? A gente observa que não precisa que uma lei que cria um órgão, vamos imaginar aí, o presidente decide criar uma nova Secretaria Nacional de alguma coisa, Secretaria Nacional da Fiscalização dos Concursos Públicos. Essa lei não precisa dizer que esse órgão que está sendo criado para atender necessidades e interesses da coletividade. Não precisa. Isso está inerente. Então, num bom português, meus amigos, tudo que for público, órgão público, autarquia de direito público, fundação de direito público, né? Tudo, tá? Competência pública, poder público, tudo que for público vai estar naturalmente direcionado ao atendimento das necessidades e dos interesses da coletividade em geral. E isso, como eu expliquei para vocês, é inerente ao que seja público. E por conta disso, não precisa nem mesmo estar em lei. Então, se vier uma lei agora que crie mais um poder para a administração, sei lá, vamos inventar aí, a administração tem poder hierárquico, disciplinar, normativo, de polícia, né? Vamos imaginar que seja criado aí o poder de cautela administrativa. A lei que criar esse poder não precisa falar esse poder deverá ser exercido para o atendimento de interesses públicos. Não, não precisa. É inerente. Entendeu? Então, se é público ou se está sujeito ao regime público, então é inerente que seja voltado para a coletividade, que seja voltado para a população em geral. E isso a gente passou a chamar de finalidade geral ou finalidade primária. Então, alguns chegam a falar em finalidade primária, finalidade geral, como está aqui, né? Ou finalidade abstrata, né? E essa finalidade, gente, ela não faz sentido, ela não existe se você interpretá-la sozinha. Ela precisa vir interpretada junto com a obrigatória impessoalidade que permeia toda a administração. Vocês conseguem perceber que uma coisa está ligada à outra? Olha só, quando eu falo finalidade primária ou geral, eu estou dizendo que tudo que for público deverá ser necessariamente orientado para a coletividade em geral. E falar que precisa ser orientado para a coletividade em geral também é falar que a administração precisa agir de forma impessoal. Então, meus amigos, os princípios da impessoalidade e da finalidade estão diretamente ligados. A gente pode dizer que quem decorre de quem, hein? Bom, quando analisarmos esta regra genérica, né, o princípio da finalidade geral, genérica ou primária, nós vamos dizer que a impessoalidade decorre dessa finalidade, porque se a administração tem que ser voltada para todos ou para o atendimento dos interesses da coletividade, isso passa a ser uma forma de explicar que a administração deverá ser obrigatoriamente impessoal, né? Se ela vai atender os interesses da generalidade, os interesses gerais da coletividade, então ela está agindo de maneira impessoal. Ela não está escolhendo para quem que ela vai agir. Ela vai escolher o interesse que ela vai atender. Percebeu? Mais ou menos, pessoal, explica isso melhor. Quer ver? Se nós falarmos, gente, por exemplo, tá, de um município bem pequenininho, vamos pensar no município de Cotó do Sul, que tem 1.000 e poucos habitantes, ok? Nesse município, meus caros,
tem apenas um único cadeirante. Só um, no município inteiro. E nós temos a lei da acessibilidade, que vem instituir, obrigar as estruturas públicas a se adequarem fisicamente, né, para permitir o livre acesso de todas as pessoas que possuam necessidades especiais, tal como um cadeirante. Bem, meus amigos, nesse município, se vier um prefeito e ele disser: vou gastar 200 milhões do município para rebaixar as calçadas nas faixas de pedestres, nas ruas, para instituir rampas nos prédios públicos, elevadores especiais quando não for possível instituir rampas, e com isso conferir acessibilidade. Meus caros, quantas pessoas daquele município estarão sendo naquele momento atendidas? Uma. Todo mundo sabe quem é? Todo mundo sabe quem é. Se o prefeito fizer isso, ele está violando a impessoalidade? Será que ele está violando? Será que ele está movimentando a máquina pública municipal para beneficiar, perdão, aquela pessoa específica? Claro que não, né, gente? Porque, veja, em momento algum o prefeito falou: eu vou reformar o município para o fulano de tal. Não. O prefeito falou: eu vou reformar as estruturas públicas do município para atender um interesse nobre que pertence a todos, que é conceder acessibilidade e livre circulação a todas as pessoas, ainda que elas sejam portadoras de necessidades especiais. Certo? Então veja, quando falarmos da impessoalidade, a gente deve olhar para a finalidade do ato ou da decisão, e não para quais pessoas que poderão ser beneficiadas ou eventualmente prejudicadas por aquele ato. Né? Se vem um prefeito e decide desapropriar todas as propriedades que fiquem nas cercanias de uma grande cachoeira de um rio que corta o município, porque essa cachoeira está tendo graves problemas daquilo que a gente chama de cabeça d'água, né? Olha, esse município é mais baixo, tem outros dois municípios bem mais altos que não possuem quedas ou cachoeiras, mas possuem rios. Então, quando chove muito nos outros dois municípios, vem aquela cabeça d'água de repente e estraçalha com tudo na região da cachoeira. Então, vem o prefeito e fala: eu preciso desapropriar toda a região na distância de até 2 quilômetros, né, da cachoeira fulana de tal, para fazer as contenções e tomar as medidas de segurança para evitar estas catástrofes. Curiosamente, aquela cachoeira está no meio de uma fazenda de um único proprietário. Vai ter apenas uma pessoa que vai ser prejudicada. Pergunto: desapropriar essa área da cachoeira estará sendo uma violação da impessoalidade? Gente, o que o prefeito está fazendo é do interesse geral do município. Então, mais uma vez, a gente tem que olhar para a finalidade primária, finalidade geral, certo? Agora, se o prefeito dissesse: vou desapropriar até 2 quilômetros de distância da cachoeira para que futuramente possamos desenvolver um possível plano de geração de energia. Aí não, né? Futuramente, quem sabe um dia a gente faça. Tá com cara de que o prefeito está afim de sacanear aquele cara. Então o prefeito está inventando uma historinha e está fazendo uma perseguição, está violando a impessoalidade. E dessa forma a gente olhou mais uma vez para a finalidade. Desapropriar uma propriedade de alguém para que no futuro seja considerada a possibilidade. Não, né, gente? As desapropriações devem decorrer sempre
de objetivos específicos e presentes, não um possível interesse futuro. Legal? Então, mais uma vez, gente, quando a gente for trabalhar o princípio da finalidade, nós precisamos trazê-lo sempre de mãos dadas com a impessoalidade quando estivermos falando da finalidade geral ou primária ou principal, que é a mesma, né? Que é aquela finalidade que diz que atos, decisões, medidas, ordens, restrições que são decretadas ou impostas pela administração precisam ser voltadas de maneira totalmente impessoal aos interesses que sejam comuns da coletividade. Então essa é a chamada finalidade primária ou principal ou precípua, né? Tem gente que fala finalidade precípua, primária, principal. Eu já vi uma vez um professor falar num congresso finalidade matriz. Então, sempre que surgir uma palavra estranha junto com finalidade, mas que der mais ou menos essa conotação, é disso que o examinador vai estar falando. Perfeito? Agora, meus amigos, além dessa finalidade, a gente também sabe que vigora o princípio da estrita legalidade pública. Também é um dos princípios expressos, também está lá no caput do artigo 37, e ele vai dizer para a gente o quê? Que tudo que a administração fizer, decidir, né, todos os atos e decisões da administração deverão decorrer de uma prévia e expressa previsão em lei. Tem que ter uma lei autorizando, certo? Nesse caso, gente, vamos falar então que a lei, ao definir uma competência ou ao definir um poder para a administração, nesses casos, a lei vai instituir a finalidade específica ou concreta daquele ato. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que nós temos duas finalidades? Nós temos duas finalidades. A doutrina mais avançada, a doutrina mais técnica, ela reconhece, ela divide a finalidade nesses dois níveis. Uma que é a primária, principal, ou matriz, ou precípua, né? Que não precisa nem estar prevista em lei. Que ela está sempre casada com a impessoalidade e que vai dizer que tudo que a administração fizer, deixar de fazer, decidir, contratar, né, derrubar, comprar, tudo que ela for fazer tem que estar sempre voltado a interesses e necessidades da coletividade de forma impessoal. Agora, paralelo a isso, ou fora isso, nós temos aí uma finalidade que é chamada de finalidade secundária, concreta ou específica. Não é? Que vai ser aquela que vai estar prevista na lei. Nesse caso, meus amigos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a lei criando uma competência, né? Criando uma decisão, uma previsão de um ato, alguma coisa assim, e trazendo junto o apontamento, presta atenção, de para que aquele ato servirá segundo aquela lei. Tá, professor, estou mais ou menos entendendo, mas eu não sei se eu entendi. Né? Como diz um grande amigo meu, a gente tem um bolão para fazer, né, um grupo, né, de bolão de loterias com essas acumuladas. Né? Eu tenho um amigo meu que sempre que a gente faz a aposta, ele fala, parece que é hoje, né? É hoje, mas eu não tenho certeza. Né? Então é uma coisa aqui, né? Eu estou escutando, mas eu não sei se eu entendi. Né? Então olha só, gente. Vamos analisar duas coisas que são mais próximas da sua compreensão. Quando a gente pega o Estatuto do Servidor Civil Federal, a Lei 8.112 de 1990, que vai reger você,
Tu, Tatu, vai ser regido por essa lei. Olha que legal. Essa lei, ela prevê algumas formas de se quebrar o vínculo funcional de alguém que era servidor público. Então, nós temos lá algumas hipóteses. Entre as hipóteses, nós temos demissão funcional e nós temos exoneração de ofício, ou também chamada de exoneração compulsória. Então, nós temos demissão e exoneração. Estas duas promovem a quebra do vínculo daquela pessoa com a administração, para que ela deixe de ser servidor público, certo? Podemos dizer que essa é a finalidade dos dois? Não. Esse é o efeito, esse é o resultado destas duas ações. Esse é o objeto destas duas medidas. Sacou? Esse é o objeto. Por quê, professor? Porque quando você pegar a lei mais uma vez, você vai ver que demissão funcional tem por finalidade punir aquele que vier a ser condenado em um processo administrativo disciplinar pelo cometimento de infração grave ou gravíssima, descrita no próprio estatuto. Então, demissão, finalidade específica, punição. E a exoneração de ofício, meus amigos? A exoneração de ofício, não. Exoneração compulsória ou de ofício, ela está instituída para atender outros interesses públicos que não tem nada a ver com o cometimento de uma infração grave. Quer ver o exemplo da prova? O bom exemplo é a exoneração de ofício ou compulsória quando aquele órgão, aquela entidade, estiver estourado o limite de gastos com agentes públicos. Você sabe disso, né? Artigo 169 da Constituição, regulamentado pela Lei Complementar 101 da Responsabilidade Fiscal. Quando uma entidade estoura, ultrapassa o limite de gastos que ela pode ter com agentes públicos, ela deverá começar a diminuir esses quadros, né? Ela tem que mandar gente embora. A culpa é do cara que vai ser mandado embora? Claro que não. Ele fez a parte dele. Foi publicado um edital de concurso, ele foi lá, ele estudou, ele se inscreveu, fez a prova corretamente, apresentou os documentos corretos, tomou posse, está exercendo o cargo, né? Ele não comete nenhuma falta, ele é super assíduo, não atrasa, faz tudo direitinho. Só que vai vir o chefe assim, parceiro, lamento. Na hierarquia de cortes, chegou a sua vez, eu estou obrigado a cortá-lo por excesso de gastos. Então eu vou tirar você aqui dos quadros por exoneração de ofício ou compulsória. Então repare, demissão funcional é para punir. Exoneração é para atender interesses públicos diversos. E os dois têm como objeto ou resultado comum quebrar o vínculo, né? Desligar o servidor público da estrutura da administração. Certo? Então agora presta atenção no que eu vou te falar, gente. Vamos imaginar o seguinte: um prefeito, para atender ao limite constitucional de gastos com agentes públicos, publica um decreto de demissão de 1.410 servidores municipais. E aí, gente? Esse decreto está válido ou ele está inválido? E agora? Né? Quando a gente fala de uma situação como essa, gente, lembre-se, nós não devemos olhar para o resultado. Nós temos, porque o resultado chama-se objeto, a gente tem que olhar para a finalidade, tá? Então, quando a gente falar de uma coisa dessas, estaremos falando de um vício. Esse vício é o poderosíssimo vício de desvio de finalidade. O desvio de finalidade, gente, dentre os vícios e defeitos de um negócio jurídico de direito público, o desvio de finalidade é o mais grave
o mais severo, o mais agudo de todos. Por quê? Porque o desvio de finalidade, gente, ele está corrompendo aquela coisa que é a mais importante, que é fazer com que a lei que regula um ato público seja direcionada no interesse público para uma finalidade pública, certo? Então, nesses casos do chamado desvio de finalidade, nós vamos falar que ocorre uma nulidade do tipo absoluta. Professor, eu já vi isso várias vezes, né, nos textos de direito, nos livros de nulidade absoluta, nulidade relativa, né? Dá uma palhinha, professor, o que seria a diferença entre elas? Bom, quando aparecer no texto legal, tal descumprimento implicará em nulidade absoluta. Isso quer dizer, gente, que não será permitido, em hipótese alguma, poder convalidar aquele ato. Não vai ser possível convalidar, né? Não é possível corrigir aquele defeito. Agora, quando a lei disser que é uma nulidade relativa, quer dizer que tem o vício, né? Tem o defeito, mas a lei permite que aquele problema, que aquele defeito venha a ser corrigido. Legal? Então, olha só. O desvio de finalidade, gente, é o vício mais grave que pode contaminar um ato ou uma decisão administrativa. Porque ele é sempre causa de nulidade absoluta. E tem mais. Boa parte da doutrina e muita jurisprudência, inclusive dos tribunais de contas, determinam que desvio de finalidade não se sujeita nem à prescrição e nem decadência. Tá? Então, ocorrendo desvio de finalidade, teremos sempre e necessariamente a nulidade do ato e a nulidade de tudo que decorrer daquele ato. É aquele efeito retroativo desconstitutivo ex tunc. Beleza? Então, o vício de desvio de finalidade é esse. Tá? Quando alguém praticar um ato ou uma decisão administrativa sem observar a finalidade pública. Joia? Mas vamos agora fazendo aqueles exercícios mentais que a gente só é exigido em concurso. Amigos, é possível que um ato sofra desvio de finalidade específica sem sofrer desvio de finalidade primária? Ai, professor, pelo amor de Deus, não me fala uma coisa dessa na Páscoa. Não, gente, presta atenção, porque essa pergunta pode aparecer na prova, tá? Um mesmo ato pode estar, ao mesmo tempo, atendendo finalidade primária, porém, violando a finalidade específica? Pode ou não pode? Quer ver? Lembra o exemplo que eu falei do prefeito que publicou um decreto para demitir 1.410 servidores municipais e reduzir os gastos públicos para que aquele município fique dentro dos limites constitucionais? Então, olha só. Se o prefeito está publicando aquele decreto para atender o que a Constituição exige, aquele decreto atende finalidade primária. Ele está atendendo a um interesse público geral. Porém, meus amigos, o que eu falei para vocês? Demissão é para punir. E esses 1.410 servidores que serão demitidos não cometeram nenhuma irregularidade. Então está errado o decreto por desvio de finalidade específica. Porque aqueles servidores públicos que vão ser destituídos, eles não podem ter no seu histórico demissão, porque eles não fizeram nada de errado. E eles podem prestar um outro concurso público e constar no histórico deles uma prévia demissão, isso pode trazer prejuízos para eles. Sem contar que
quando a Constituição manda cortar servidores públicos para reduzir os gastos, estes servidores públicos que serão cortados deverão ser indenizados. Já que ele está sendo demitido, não vai ser indenizado, certo? Então, se o prefeito errou a mão, publicou lá decreto de demissão dos 1.410, o que esses 1.410 farão? Basta entrar com mandado de segurança, uma medida qualquer, e falar: não, ninguém aqui foi condenado em processo administrativo disciplinar, ninguém aqui cometeu infração grave. Todos nós estamos sendo cortados por excesso de gastos e descontrole do prefeito. Então a gente tem que ter o nosso histórico apenas escrito exoneração e temos que ser indenizados. O que está acontecendo aqui é uma barbaridade. Então eles ingressam com mandado de segurança, uma medida qualquer, e eles conseguem anular o decreto e reintegrar os 1.410 cargos deles, certo? Porém, isso não é garantia de nada, né? No dia seguinte o prefeito fala: tá, já vi que eu fiz besteira, então agora eu vou fazer correto. Decreto de exoneração compulsória nos moldes do artigo 169 da Constituição Federal. E aí manda todo mundo embora do mesmo jeito, tá? Porém, o pessoal pôde tomar uma providência e anular. Já? Tem um outro caso que é muito explorado em provas, que vem nas desapropriações. Presta atenção, gente. O tema continua a ser finalidade e desvio de finalidade. Só que a banca examinadora coloca isso em um caso concreto. E o caso concreto que eles gostam de colocar para confundir sua cabeça é o seguinte: em um município, é sempre o município que fica mais fácil, tá? Em um município, o prefeito publicou um decreto de desapropriação por necessidade pública daquele terreno ali ou daquela região onde tem uma casa. Publicou o decreto, desapropriou por necessidade pública. Já? Aí ele foi lá, destruiu a casa, demoliu tudo, né? E ele havia dito no decreto: vou desapropriar essa região aqui para aqui montar uma creche pública municipal que não tem na região. Então o que ele falou? Desapropriação por necessidade pública, perdão, desapropriação por utilidade pública, né? Creche é utilidade, tá? Desapropriação por utilidade pública para construir uma creche. Repara, para construir uma creche. Daí ele desapropria, derruba a casa do cara, né? Arrebenta com tudo ali. E passados 2 anos, ele acaba construindo ali uma escola pública. E dá dito no decreto? Para construir uma creche. O que ele construiu? Uma escola municipal. Tem ou não tem desvio de finalidade aí, gente? Tem ou não tem? Dá vontade de falar que tem, mas não tem, gente. Presta atenção. O resultado final não é finalidade. O resultado final é objeto. É resultado. E o objeto, ele é maleável. O administrador, ele pode eventualmente trocar de objeto, escuta, desde que ele respeite a finalidade do ato. Então, gente, quando o prefeito decidiu desapropriar para fazer uma creche, é porque não tinha creche nenhuma na região. Creche é uma utilidade pública. Aí ele desapropriou. Enquanto ele estava destruindo a casa, preparando o terreno e tudo mais, o governo estadual fez uma doação de um imóvel estadual que ficava no mesmo bairro para que fosse instalada ali uma creche municipal. Agora, o prefeito tem um terreno que ele já desapropriou. Mas aquela região da cidade, ela é muito pouco atendida de serviços essenciais. E entre os serviços que não são atendidos lá, estava faltando uma escola municipal de ensino fundamental. Então o prefeito falou: creche é utilidade pública. Escola municipal é utilidade pública. Portanto, estou trocando de objeto
pois ambos atendem a uma mesma finalidade. E ao invés de creche, que não precisa mais, vou usar a área para atender outro reclamo da região, que é uma escola pública municipal, e mandou fazer a escola. Portanto, gente, nesse caso, não teve desvio de finalidade. Ok? Então, eu vou pedir mais uma vez para vocês. Se cair na prova, desvio de finalidade, análise de desvio de finalidade, não olhem para o resultado, não olhem para o objeto. Tentem analisar a natureza do interesse. Creche, escola pública, hospital público, né? Tudo isso aí são utilidades públicas. Agora, se ele desapropriasse por utilidade pública para fazer uma creche, destrói a casa e deixa o terreno parado, nada faz. Ou pior ainda, depois que ele destrói a casa e limpa o terreno, ele põe o terreno à venda. O que ele está fazendo nesse caso? Ele falou que ia fazer uma utilidade pública, não fez, e agora ele está apenas vendendo. Aí sim tem desvio de finalidade na desapropriação, que tem aquele nome técnico chamado predestinação. Predestinação é o vício de desvio de finalidade na desapropriação, e a gente só vai conseguir apurá-lo se a gente não olhar para o resultado, mas olhar para a natureza do interesse que está sendo atendido. Joia? Então vamos lá. Então, é possível que um mesmo ato, atenda interesses primários, mas sofra de desvio de finalidade específica, não é? Falamos disso agora. No caso da demissão. Então, a finalidade primária é cortar 1.410 servidores públicos para atender à Constituição. Tanto demissão quanto exoneração atendem a esse mesmo fim. Porém, a lei diz que demissão é para punir, exoneração é para interesse público. Então, o ato de demissão atende finalidade geral ou primária, mas sofre de desvio de finalidade específica. Certo? E o contrário, gente? Será que um ato consegue estar atendendo finalidade específica, mas estar violando a finalidade primária? Não dá, né? Nesse caso não vai dar. Por quê? Porque a finalidade específica, ela traz junto com ela, como pressuposto, a finalidade primária atendida. Entendeu? Não. Então é o seguinte, se eu falar para você, né? Se eu falar para você da exoneração para reduzir os gastos com os servidores públicos, essa é uma finalidade específica, né? Atendimento desse interesse público de natureza financeira, certo? Certo. Se for caso de exoneração, a quantidade de servidores exonerados for aquela prevista como necessária. Você concorda que ao exonerá-los, automaticamente estaremos cumprindo as premissas de interesse público e coletivo da responsabilidade fiscal da Constituição? Professor, estaremos. Então, bora colocar isso no esqueminha? É possível que um mesmo ato atenda a finalidade primária, só que sofra de desvio de finalidade específica. É possível. Porém, o contrário não é possível. Um mesmo ato não pode atender finalidade específica e violar a finalidade primária. Isso não existe. Beleza? Interessante, né? Professor, interessante para quem gosta, né? Eu aqui no meio da Páscoa, você vem fazer esse negócio todo aí, eu não sei se eu estou feliz. Daqui a pouco você vai comer o ovo de Páscoa, vai ficar tudo bem, vai encher o sangue de glicose, né? Catecolamina, que é o mesmo resultado, né, da felicidade, e aí vai dar tudo certo. Olha lá. Controle sobre a finalidade, gente. A finalidade, ela estará sujeita a múltiplas formas de controle, certo? Nós temos, em primeiro lugar, controle externo.
Controle externo, senhores, é o controle que é realizado... Opa! Aqui está errado, hein? Vamos corrigir? É controle interno. Controle interno. Quem escreveu externo, hein? Controle interno. Realizado de ofício pelos órgãos superiores de uma mesma estrutura e também... controle... vamos fazer o seguinte. Controle interno, realizado de ofício pelos órgãos superiores de uma mesma estrutura. Vou até quebrar aqui mais um. Pronto, né? Olha lá. Vamos corrigir ao vivo. Qual o problema, né? Nenhum. Então, controle interno realizado de ofício pelos órgãos superiores de uma mesma estrutura em decorrência do poder hierárquico, né? Que você estudou o que é poder hierárquico, você sabe que a estrutura da administração é organizada verticalmente em níveis sobrepostos e os níveis de cima têm mais prerrogativas públicas que os níveis de baixo, inclusive para exercerem controle, vigilância sobre os órgãos inferiores. Perfeito? Aí vamos falar aqui de controle externo administrativo. Aqui, ó. Controle externo administrativo, senhores, é um controle que é exercido por outros órgãos e entidades de controle propriamente dito, tal como um Ministério Público, um Tribunal de Contas. Eles podem estar em constante fiscalização, em constante vigilância dos órgãos inferiores para ali analisarem e verificarem se houve ou não um eventual caso de desvio de finalidade. Temos ainda a possibilidade do controle popular, né? Qualquer um pode. E o que nos confere esse direito, senhores, é o chamado poder ou direito de petição, que é o direito ou poder que qualquer um tem, ou para propor uma ação popular, quando a pessoa ostentar a condição da cidadania, né, que é ser eleitor, e também através de reclamações administrativas e recursos administrativos. Deixa eu te dar uma rápida palhinha aqui. Reclamação administrativa é uma reclamação que qualquer um pode protocolar nas instâncias administrativas quando não tiver uma prévia decisão, não tem. O que existe é uma conduta, existe uma prática da administração que você quer reclamar. Uma vez que você apresenta a sua reclamação, então a administração estará obrigada agora a proferir uma decisão, tá? Então a reclamação é o direito genérico de petição que todo mundo tem para reclamar de condutas, de práticas da administração pública. Entendi. Agora, recurso administrativo são recursos contra uma decisão e no caso do processo administrativo, senhores, como regra geral, mesmo quem não foi parte no processo pode eventualmente ingressar com recurso, porque todos têm a legitimidade de defender o interesse público e coletivo, né, nesses casos. Tá bom? Então, ação popular, reclamação e recursos administrativos. Fora isso, nós vamos ter ainda o poder legislativo. O poder legislativo, senhores, tem, segundo a Constituição, a função típica, né, de fiscalizar e controlar o poder executivo e as instâncias administrativas do poder executivo. Então, quando eles estiverem apurando um possível desvio de finalidade, eles podem convocar autoridades para esclarecimento, exigir esclarecimentos por escrito, eles podem instaurar uma CPI e também podem promover a avaliação e julgamento na prestação de contas anual que o chefe do Poder Executivo tem que fazer. Em todos esses casos, poderemos ter um controle finalístico ou controle de finalidade pública. E por fim, gente,
o Poder Judiciário, né? Qualquer um pode e o Ministério Público deve propor as competentes medidas judiciais para buscar a decretação da ilegalidade de um ato ou decisão administrativa que tenha desviado de sua finalidade. Perfeito? Agora, fora isso, o que nós temos que observar também no ilícito de desvio de finalidade é quando um servidor público, um agente público, comete desvio de finalidade, ele estará também em curso em, no mínimo, duas outras normas que ele estará violando. O decreto sobre a ética no serviço público, tá? Decreto 1171, que determina expressamente que todos os atos e decisões só serão considerados legais e éticos se estiverem voltados aos interesses públicos. E também, meus amigos, uma improbidade administrativa. Temos que lembrar que a lei da improbidade administrativa possui o artigo 11º, que capitula como improbidade a violação dos princípios administrativos, e entre eles está expressamente o princípio da finalidade. Então, ainda que aquele servidor público não tenha tido enriquecimento ilícito, ainda que aquele ato não tenha causado danos ou prejuízos ao patrimônio da administração, pelo simples fato de ser um desvio de finalidade, já poderá implicar em improbidade. Então, quem comete desvio de finalidade, ainda que não esteja enriquecendo de forma ilícita ou provocando danos à administração, estará cometendo, no mínimo, duas infrações específicas. Estará violando o decreto da ética no serviço público e também poderá estar sendo capitulado na chamada lei da improbidade administrativa. Perfeito? E com isso, então, meus caros, a gente mata essa nossa análise e essa nossa live de hoje. Falamos da finalidade em todos os seus aspectos e vocês estão aí com o material de apoio para ajudá-los da forma que for melhor para os seus estudos. Valeu? Mais uma vez, meus amigos, ótima Páscoa a todos, né? Felicidades. Lembrem-se que não é apenas uma data comercial para ficar dando chocolate para as pessoas, ela tem um cunho filosófico e religioso muito importante, independente da sua religião, é apenas uma ideia, é apenas um chamado para a gente despertar, eventualmente fazer renascer esperanças, convicções, definições nas nossas vidas, tá bom? Fiquem todos muito bem. Ótima Páscoa